Saudações pessoal, nós hoje vamos resolver mais um exercício. Vamos resolver o exercício 37 do livro Tópicos de Física, volume 1. Um livro bastante sugestivo, ok? Gosto muito dele porque tem exercícios de todos os níveis, para todo tipo de estudante, para quem começou agora, para quem já começou há bastante tempo, para quem pretende aprofundar os seus conhecimentos. Então, este é um livro bastante sugestivo. Para você que quer aprender mais, solicite ou procure este livro de física porque vai lhe ajudar muito, ok? Então, escolhemos o exercício 37 deste mesmo livro para nós poder partilhar contigo. Aproveite e já deixa um gosto no canal, se inscreva, coloque pausa no vídeo, se inscreva e partilhe o nosso vídeo. Então, o problema 37 tem o seguinte enunciado. Esse é um exercício de hidrostática, nesse caso, é a parte da física que estuda os fluidos que se encontram em equilíbrio estático ou em repouso, ok? E ele diz que na figura, conforme vimos a figura, um tubo em forma de U, né? Na linguagem terra chamamos tubo em forma de U, mas é um vaso comunicante, né? Longo e aberto nas extremidades, contém mercúrio de densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Em um dos ramos desse tubo, coloca-se água de densidade de 1 grama por centímetro cúbico, até ocupar uma altura de 32 centímetros. No outro ramo, coloca-se óleo de densidade de 0,80 gramas por centímetro cúbico, que ocupa uma altura de 6 centímetros. Qual é o desnível X entre as superfícies livres de água e do óleo? Então, temos aqui a figura. Esse problema já nos ajuda porque nos dá a figura. Há outros casos que nós devemos construir, imaginar a figura, ok? Então, temos aqui o mercúrio inicialmente, posteriormente colocou-se a água, né? A água ocupou uma altura de 32 centímetros, empurrou o mercúrio para o outro joelho, né, o outro ramo, e por cima do mercúrio colocou-se óleo com uma altura de 6 centímetros. Então temos a água, mercúrio e temos o óleo. E ele nos pede a diferença ou o desnível, né, entre a superfície livre da água e a superfície livre do óleo, nesse caso essa separação X. Então nós vamos aplicar os critérios, os conceitos já conhecidos em hidrostática para nós poder aplicar ou resolver este mesmo problema. Então tiramos os dados, primeiramente qualquer problema deve identificar quais são os dados. Temos a altura da água, a altura do óleo, a densidade da água, a densidade do mercúrio, a densidade do óleo, nos pede para calcular o desnível X. Então temos aqui uma ideia-chave muito simples e bastante ajudadora. Ele diz, para nós resolver esse problema, vamos aplicar o teorema de Stevin, né? Que matematicamente traduz-se por essa expressão que está aqui: pressão é igual a pressão inicial mais densidade de gravidade da altura, né? E nós sabemos que pontos que se encontram no mesmo líquido, ok? E se tiverem a mesma altura, terão ou estarão sob a ação da mesma pressão. Então, baseando-se nesses conhecimentos que nós vamos determinar o desnível X, ok? Sabendo também que esta altura deve ser medida a partir da superfície de separação, ok? Então temos aqui a figura já bem explícita. Temos aqui a água, o mercúrio e o óleo, ok? A princípio, esta água, este óleo vão sofrer a ação da pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica é a pressão que a camada de ar, né, nesse caso, exerce sobre a superfície da Terra. Nós sabemos que a atmosfera é formada por camada de ar, e essa camada de ar, e sabemos também que a atmosfera é uma camada de ar que envolve a Terra. Então, essa camada de ar envolvendo a Terra, ele exerce uma pressão sobre a superfície da Terra. Então, este líquido, por causa do ramo que está aberto, então, ele sofrerá a ação da pressão atmosférica, que nós estamos chamando de PA. Então, nós aqui temos o mercúrio e temos aqui o mercúrio, ok? Então, nós falamos que pontos que estão na mesma altura, ok? Na mesma altura, se tiver no mesmo líquido, está na mesma pressão. Então, aqui colocamos um ponto onde temos a pressão A. Esta pressão A resulta do peso que esta água exerce sobre o mercúrio, ok? E aqui temos a pressão C,
E temos aqui a pressão B. Esta pressão B também resulta do peso que o óleo exerce sobre o mercúrio. Então, aqui, por causa do líquido ser o mesmo e a altura também serem a mesma, então estamos a falar que a pressão A é igual à pressão C. Só que esta pressão C que está aqui é resultado da pressão B, ok? É resultado da pressão B com essa altura e a gravidade e a gravidade, ok? Por sua vez, essa pressão B é resultado da pressão atmosférica, a altura do óleo vezes a gravidade também. Então, no outro passo, temos aqui, de acordo com a figura anterior, né, o desnível X, como é que vamos lhe calcular? Podemos ver aqui que esse desnível X será igual à altura da água menos a altura do mercúrio a somar com a altura do óleo. Então, quer dizer que precisamos calcular a altura do mercúrio, visto que antes deram a altura do óleo nos dados e já temos a altura da água. Precisamos encontrar a altura do mercúrio para nos poder calcular o desnível X. Então, o desnível X, como falamos, será igual à altura da água menos a soma da altura do mercúrio com a altura do óleo. Precisamos apenas da altura do mercúrio. Então, pelo teorema de Stevens, já sabemos que a pressão, conforme explicamos, a pressão A é igual à pressão C. Então, temos aqui PA igual à pressão PC. Nesse caso, a pressão A é igual à pressão atmosférica, ok? A pressão atmosférica mais a densidade da água, a gravidade e a altura da água. Por outro lado, a pressão C será igual à pressão B, ok? Mais a densidade do mercúrio, a altura do mercúrio e a gravidade, conforme estamos a ver aqui. Por outro lado, esta pressão B, ok? Esta pressão B aqui será igual à pressão atmosférica, a gravidade, a altura do óleo vezes a densidade também do óleo. Então temos aqui que a pressão B é igual à pressão atmosférica mais densidade do óleo, gravidade, altura do óleo. Aqui em cima chamamos de equação 2, aqui chamamos de equação 3. Vamos substituir a equação 3 na equação 2. Nesse caso aqui onde temos a pressão B, vamos colocar esta expressão que temos aí. Então, colocando esta expressão, teremos essa equação toda. Vamos simplificar a pressão atmosférica, né? Se for no outro membro, será um simétrico. E também fatorizamos já a gravidade, ok? Colocamos em evidência, simplificamos. Nesse caso, a altura do mercúrio será igual à densidade da água vezes a altura da água menos a densidade do óleo vezes a altura do óleo sobre a densidade do mercúrio. Então, aqui podemos calcular a altura do mercúrio, que será 1 vezes 32. Aqui estamos a manter toda a expressão, 1 vezes 32. Menos 0,8 vezes 6, que é o valor da altura do óleo, a dividir pela densidade do mercúrio. Aqui é centímetros cúbicos. Aqui será esse centímetro, esse é grama por centímetros cúbico. Quando nós simplificar aqui, então a altura do mercúrio vai nos dar 2 centímetros. Nesse caso, tendo a altura do mercúrio, podemos calcular o desnível X a partir dessa equação 1. Então, colocamos os dados, vamos ter 32, que é a altura da água, menos 2, que é a altura do mercúrio já encontrada aqui, mais 6, que é a altura do óleo nos fornecido no problema, e encontramos que esse desnível X é igual a 24 centímetros. Então, até aqui o nosso problema está completamente resolvido. Espero que nós tenhamos satisfeito as tuas necessidades ou as tuas expectativas. Coloque um gosto no nosso canal, temos aqui nosso endereço, canal do YouTube Edson Ateliê da Física, nosso Facebook é EN Consultoria Acadêmica, e no WhatsApp nós estamos a partir do número 926694421. Solicite-nos, nos ajuda a crescer, partilhe os nossos vídeos, nós estamos aqui para partilhar conhecimento, nosso objetivo é ensinar o homem a pensar, e até a próxima.